Oi, pessoal, estamos mais um dia no Rota Médica. Hoje a gente trouxe um otorrino. Estou aqui com a minha amiga Ali, nossa anestesista Olá, favorita. Pessoal, tudo bem? E ela vai apresentar um pouquinho o Eduardo pra gente. Então, estamos aqui com o Dr. Eduardo Almeida, um super otorrino aqui no Rio de Janeiro. Aí ele veio conversar com a gente para contar aí tudo que vocês querem saber sobre o otorrino. Hoje ele tem um perfil muito de cirurgia, muito cirúrgico, né? Ele faz muita cirurgia. Então é muito legal a gente também ouvir essa parte do otorrino, tá? Temos algumas perguntas que vocês trouxeram pra gente. A gente vai começar. E a primeira coisa é, o que um otorrino laringologista faz? Tá, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a Rota Médica, a Ali, que a gente já trabalha junto há uns 4 anos, Yasmin, que eu conheço através da Ali. É um prazer estar aqui ajudando os futuros colegas de profissão e até os que são médicos e querem entender um pouquinho mais do otorrino. O que me levou a fazer otorrino? Primeiramente, o que faz um otorrino? é um O que otorrino? faz o otorrino? O otorrino é uma especialidade que a gente cuida essencialmente do nariz, dos ouvidos e da parte da garganta, não especificamente em si. O que é a garganta, né? É a laringe, é a parte de boca, é a parte de faringe. E a otorrino, o leque dela se expandiu muito de 1980 para cá, que hoje em dia tem a parte estética, que consegue ser feita toda a parte de cirurgia estética de face, tem a parte de implantes a nível otológicos, implantes futuramente a níveis até rinológicos com a questão do olfato. Então, uma especialidade que você ainda consegue fazer também a parte de otoneurologia, que é a parte de zumbido, tonteiras, e cirurgicamente a gente também foi entrando em direção ao crânio, também responsável pela base do crânio, onde que era um espaço que nem o neuro ficava, nem o cabeça e pescoço e nem o otorrino propriamente dito. Terra de ninguém, né? É uma terra de ninguém, é uma especialidade que eu, pelo menos, considero muito completa e com muita oportunidade aí, né? E o que te motivou a fazer a otorrino? Bem, eu entrei na faculdade já com uma tendência a fazer otorrino, porque minha mãe, ela é anestesiologista e ela trabalhava com um grande grupo de anestésio aqui no Rio, de otorrinolaringologia aqui no Rio, que tem o Dr. João Teles, que é um famosíssimo cirurgião de nariz, e o Anderson Santos, que é um tremendo cirurgião de ouvido também, que faz a parte de implante. Então eu tinha uma porta aberta, bastava eu querer. E eu, na faculdade mesmo, desde o 2º ano, eu acompanhei cirurgias. Quando eu me formei na faculdade e entrei na residência, eu já podia dizer que eu era um R0.5, eu já sabia muita coisa de otorrino. E aí, na especialização, eu acabei focando mais em uma área do que a outra, que é o nariz, que hoje em dia eu sou um rinologista, né? Bacana. Legal. E então, a princípio, hoje a sua parte mais é cirúrgica mesmo, né? Eu faço toda a parte clínica a nível ambulatorial, sim, né? Eu gosto muito de todas as áreas de otorrino, eu trato de todas. Eu me especializei muito na parte de sono e também na parte de cirurgias nasais. O meu grande foco e minha grande especialização é em rinologia. Eu sempre fiz a parte de base de crânio, isso que me trouxe uma fama boa no Rio com outros médicos, que onde ninguém queria, eu já me metia a fazer. Hoje em dia é uma especialidade que muitos residentes de otorrino procuram. São cirurgias altamente complexas, que você trabalha junto com o neurocirurgião, com cabeça e pescoço. E hoje em dia eu, graças a Deus, consigo selecionar mais os meus pacientes. E a nível cirúrgico, eu gosto muito da parte de sinusite crônica, obstrução nasal, na qual eu desenvolvi uma técnica para obstrução nasal. Então eu consigo cirurgicamente guiar para isso. Mas clinicamente eu atendo de tudo. Seja da criança, seja o idoso com perda auditiva. E é obrigatório fazer consultório para ser otorrino ou você pode querer só operar? Então, é muito difícil você conseguir ser um otorrino só cirúrgico. Você precisa ter o consultório. Primeiro, claro que o consultório vai ser a sua... Eu gosto de falar que o consultório, a gente é como se fosse aquele garimpeiro que está ali procurando ouro, né? Então, você tem a sua rede ali e você vai garimpar... Inicialmente, né? Quando você é um otorrino recém-formado, você acabou sua residência, você tem que garimpar o paciente cirúrgico. Sim. Porque você ainda não tem uma fama, você não tem a indicação de outros pacientes, de colegas. De colegas você até tem, geralmente, quem se forma com você. Mas dos pacientes, você só vai conseguir isso no dia a dia. Então, você acaba peneirando. Você descobre um paciente que tem um desvio de septo, que ele tem uma perda auditiva, que tem uma secreção no ouvido, tem um problema de laringe. Então, você consegue
buscar esse paciente cirúrgico. E depois, claro, de um tempo você consegue... Hoje em dia, no meu consultório, uns 65% são de pacientes que me procuram diretamente para cirurgia. Perfeito. Mas mesmo assim, ainda tem os pacientes clínicos que, graças a Deus, a gente sabe fazer clínica bem ainda. Amém. Os clínicos agradecem. Isso é importante. Não dá para ficar só com a cirurgia. Ainda mais a nível Brasil. Quando você é um otorrino em outros países, você consegue ser um otorrino cirurgião. Mas e fazer residência, assim, foi difícil prestar a prova? É concorrido? É uma área na concorrida? minha época era extremamente concorrido já. Eu não vou mostrar aqui muito minha idade, né? Há uma década e meia, mais ou menos, 2 atrás, aí era muito concorrido. E ainda é, né? Ainda é muito concorrido. Eu acho que a tendência, com cada vez mais faculdades se abrindo, com cada vez mais médicos se formando, a gente não tem residências abrindo, né? A gente tem... As residências têm números fixos para uma quantidade enorme de faculdades se criando. A gente vai ter serviços de pós-graduação, mas uma residência médica, ela tem aquela chancela já do Ministério da Educação, que algumas pós você precisa fazer o título de especialista depois. Perfeito. E a residência ainda continua muito concorrida, cada vez mais, em função da concorrência que as faculdades abriram, né? E quanto às residências em si, a nível de Rio de Janeiro, a gente tem, hoje em dia, uns 4, 5 hospitais. Tem o Fundão, tem o Hospital de Bom Sucesso, o Hospital da Lagoa, Andaraí, os hospitais militares, né, que é o Hospital do Exército, o Hospital da Aeronáutica, da Marinha, e também o Gafre, o da UF, e são pouquíssimas vagas. Geralmente são 2, 3 vagas de residência por ano, porque é uma especialidade que são 3 anos, existe a tendência de querer aumentar essa quantidade de tempo, porque em 3 anos, por incrível que pareça, a gente não consegue ver tudo de otorrino, acaba que ou você foca na sua residência muito numa especialidade, você acaba perdendo em outra, mas é muita coisa, entendeu? São muitas cirurgias diferentes, são muitas patologias, então a gente tem que aos pouquinhos acabando fazendo uma subespecialidade depois, um R4, algo assim. Na otorrino, assim, é igual a fazer clínica, por exemplo? Por exemplo, na clínica médica a gente prefere fazer hospital universitário, né? Não contra, mas a gente geralmente prefere fazer o hospital universitário quando a gente vai prestar prova. Para otorrino, tem isso? Olha, o que a gente vê, eu, por exemplo, fiz o Hospital Federal de Bom Sucesso. Eu passei para outras instituições, passei para o Hospital da Lagoa, passei para a Unirio, passei para o Hospital da Polícia. Eu preferi muito Bom Sucesso, que eu acho importantíssimo quem quer cursar a especialidade conhecer um pouquinho do serviço mais. O Hospital Federal de Bom Sucesso é um hospital que ele era um hospital de pegada muito cirúrgica. É uma especialidade, claro que você pode fazer a parte clínica somente, na residência você vai ter que passar pela cirurgia. E eu sempre gostei muito da parte cirúrgica e lá eu sabia que eu encontraria muitas cirurgias, que é o que eu queria. Então, tem hospitais que tem a parte acadêmica muito forte, como o Hospital do Fundão. Os hospitais, geralmente, universitários, eles têm uma parte acadêmica muito forte. Sim. E para mim isso nunca foi muito minha procura, porque eu já acompanhava o otorrino muito por trás, eu queria treinar o que eu já estava aprendendo. Mas eu acho que visitar os hospitais previamente é essencial, entendeu? Legal. Agora vamos voltar aqui a falar um pouquinho do consultório, que eu fiquei com uma dúvida que eu não te perguntei. Vamos lá. A gente tem na otorrino alguns exames, né, complementares que aumentam um pouco o valor da consulta, né, que é como se fosse... Tem algumas especialidades, né, que você está no ambulatório, mas você consegue complementar o valor daquela consulta. Como é que é isso na otorrino? Tem exames? Bem, vamos lá. Na otorrinolaringologia, como outras especialidades, a gente tem 2 caminhos a seguir, o consultório particular e o consultório com convênio, né? Eu sou dono de uma clínica que a gente tem 3 filiais e a gente tem todos os convênios lá, 90% dos convênios do Rio de Janeiro a gente tem. E claro que a medicina hoje em dia, ela demanda produtividade, né? Porque os convênios eles têm a tendência de cada vez pagar menos pela sua consulta, a hora do médico, a hora de trabalho do médico ela ficou barateada, né? Um dos grandes motivos é por causa da concorrência. Pacotes, tudo isso. E o que acontece? A gente, na otorrino, a gente tem a especialidade e a gente tem muito procedimento que a gente pode embutir dentro da consulta. Perfeito. Seja uma remoção de cerúmen, que isso tem um valor.
Hoje em dia o paciente ele gosta de fazer exame. Então, um exame de endoscopia nasal complementa uma consulta. Um exame de uma endoscopia otológica complementa uma consulta. Uma audiometria. Um exame de tonteira, que é os exames otoneurológicos. A gente tem uma gama que é vectoeletronistalmografia. A gente tem a nistagmografia, pesquisa de par craniano. A gente tem um BERA, que é um exame que a gente avalia o nervo auditivo. Tem a eletrococleografia. Então, a gente consegue aumentar o ticket médio de uma consulta em otorrino quase que em 400%. Legal. Então, isso é uma coisa... Só pelo plano? Só pelo plano. Então, isso é uma coisa que a gente... Claro que, assim, quando você faz o exame, o tempo da consulta aumenta, né? Com certeza. Mas, na verdade, assim, uma consulta otorrinolaringológica, sendo uma consulta... Eu sou um médico muito didático. Os meus pacientes tendem a falar isso, que eu sou muito didático, explico muito, mas muito rápido também. Porque, claro, eu já tenho uma experiência grande. Então, a gente consegue fazer uma consulta muito didática e rápida, que o paciente sai satisfeito, e uma consulta média que a gente consegue fazer em até 10 minutos. Entendeu? É claro que isso é uma consulta média. Claro que os pacientes demandam mais tempo. E tem pacientes que já chegam, doutor, estou com cera aqui, é só para tirar. E você consegue fazer isso em 2 minutos de consulta. Entendi. Eu acho que é importante frisar que, às vezes, no consultório particular, a consulta vai ser um pouco mais estendida, claro, porque é um ticket médio muito mais alto para o valor da consulta. Você está selecionando o paciente? Não. É um ambiente diferente. É um ambiente, por exemplo, no meu consultório particular, é um paciente que já vai me buscar porque ele quer ter mais tempo de consulta, ele quer entender melhor da doença dele, ele sabe quando ele me procura no consultório público, com convênio, ele já viu uma fila que tem ali. E no consultório particular, geralmente, são casos muito mais que precisam de uma atenção maior, uma endoscopia que eu faço a nível de consultório, por isso consulta mais estendida. Na consulta do consultório, é uma consulta rápida, esse tempo que eu falei de 8, 10 minutos, e aí depois ele vai fazer os exames em outro tempo. Entendi. Mas na consulta em si é uma consulta de média esse tempo, entendeu? Paciente do consultório particular também que é um ambiente mais exclusivo, né? Eu acho que tem esse perfil de paciente, é isso, né? Ele quer, e assim, na consulta também, quando eu faço a nível de plano, não sou eu que estou fazendo os exames externos, seja endoscopia nasal, laringoscopia, audiometria. Isso são funcionários meus que acabam fazendo ali, que tem na minha clínica. Já no meu consultório privado, eu que faço os exames, entendeu? Eu que faço os exames ali na hora. Essa a diferença. É acompanhamento linear mesmo. É isso, acompanhamento meu. Ele está pagando pelo meu serviço, não o serviço da clínica em todas as suas... Em todas as frentes, entendeu? Essa é a grande diferença. E fazer a subespecialidade na otorrino? Então, a subespecialidade, eu acho assim, você ser um otorrino generalista hoje em dia, eu acho que você vai ter o ticket médio menor, você vai ter uma média salarial menor. Hoje em dia, quem não quer procurar um especialista, né? Você quer procurar, seja o ortopedista, né? Exatamente, ortopedista especializado em mão e que seja daqui a pouco a mão esquerda e o dedo indicador. Isso aqui é na otorrino também, um otorrino que seja especializado, seja em audiologia, em distúrbios do sono, em rinologia, especializados em sinusite. A minha grande especialidade é sinusite. O paciente, quando chega no meu consultório, ele fala, eu vim aqui para resolver minha sinusite. E ele fala, você tem uma abordagem comigo que ninguém teve. Você vê a alimentação, você vê minhas medicações que eu tomo, você vê minha parte psiquiátrica até, pergunta qual o esporte que eu faço, se eu já fui operado. Então, as subespecialidades, seja a rinologia, a audiologia, a otoneurologia, cirurgias otológicas, cirurgias de laringe, cirurgias até de mudança de voz, em termos de mudança de sexo, cirurgias de face estéticas, seja a rinoplastia, seja a cirurgia de orelha em abano. Hoje em dia, o otorrino ele faz até par de bléfaro, frontoplastia. E tem também a parte de implante coclear, tem a parte de pediatria, cirurgias pediátricas. Então, você tem que ter uma subespecialidade. Tem até alunos, né, que perguntaram outro dia lá, assim, qual seria a melhor especialidade mais rápida para você fazer, já sair ganhando um ticket médio, porque, assim. Os alunos, tem pessoas que se formam mais velhas e falam assim, eu quero fazer uma especialidade de acesso direto para terminar mais rápido a especialidade. Então, entendeu? A otorrinolaringologia o que acontece? A otorrinolaringologia, ela tem 3 anos de residência, né? Você pode trabalhar enquanto a residência? Tem residências que você consegue trabalhar enquanto na residência. Umas mais puxadas, outras menos. Mas durante sua residência, você consegue acompanhar excelentes cirurgiões. No meu
Por exemplo, no meu caso, eu trabalhava todo sábado. Eu trabalhei 9 anos, eu acabei minha residência, desde o meu primeiro dia de residência, eu todo sábado ia acompanhar o meu sócio atual, o Dr. João Teles, ficava o sábado o dia inteiro fazendo só cirurgias rinológicas. Legal. Então você consegue durante a residência, aí é o que eu falo, depende de cada um. Tem que querer, né? Tem que querer, entendeu? Se você Sim. quer... eu sempre falei o seguinte, para os meus residentes, eu trabalhei 17 anos como staff em Bom Sucesso, no Hospital Federal de Bom Sucesso. Você vê de cara que é um residente que vai ter sucesso ou não, porque é um residente que vai te procurar, vai falar, pô, posso te acompanhar, posso ver suas cirurgias, e você vê que 90% não quer. 10% só vão querer, e esses 10% vão estar bem. É o que vai fazer a diferença. Sim. Porque o grande problema da medicina é que você se forma com mais idade, e até você se formar, você não ganha R$1. Então as pessoas, eles têm um grande conflito. Quando eles se formam, eles querem fazer a residência e no tempo livre deles fazerem um plantão, ganhar o valor do plantão ali, e nesse mesmo tempo eles poderiam estar se especializando ainda mais durante sua residência acompanhando cirurgiões. Claro que ele vai ter o salário baixo ali, que vai ser só o da residência, quando a residência paga, se não for uma pós. Mas o que eu falo é a curva. Quando você tem uma ordenada aqui de tempo e aqui salário, quem faz o plantão, ele consegue atingir um valor rápido, mas depois ele vai linear, porque ele não se especializou. Quem vai aos pouquinhos, fazendo consultório, durante a sua residência, procura uma clínica, começa a trabalhar ali e vai criando sua clientela, a curva dele é só ascendente. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Ele cresce de verdade. Ele vai crescendo de verdade. E eu já tenho aí 20 anos em consultório, eu vejo nitidamente. Quem teve a paciência, como eu. Eu, por exemplo, comecei o consultório em 2006, eu fui um grau ascendente. E aí eu tinha colegas de profissão que ganhavam muito mais do que eu em 5 anos. No começo, hoje em dia... É muito diferente. É muita diferença, porque eles não se especializaram. E a grande problema, quando você acaba uma residência, você perde o principal, que é a sua oportunidade de operar. Quem sai da residência e não está acompanhando o cirurgião, operando, não faz parte de uma equipe, ele vai perder a mão. Em um mês, ele vai ter medo de operar. E aí, meu amigo... É igual colono. É isso. Procedimento, né? Procedimento. E aí, seguro, uma né? vez que ele perde aquela segurança, ele não vai conseguir voltar. Ele não adianta, ele não volta. E aí ele tem a questão que ele vai ficar como clínico, a não ser que ele tenha muita força de vontade para voltar, ele não volta. E aí envolve também a questão do sexo. Mulheres acabam, geralmente, a idade que elas acabam residência é por volta de 27 a 30 anos, e aí já pensam numa gestação. E a gestação atrapalha muito para a cirurgiã, né? Porque ela tem que ficar um tempo sem operar. E se ela emenda uma residência que ela não está acompanhando algum cirurgião e ela engravida, ela nunca mais volta para a especialidade cirúrgica. Ela vai ficar só com a clínica. E claro, e aí tem também uma gama de procedimentos a nível de consultório. Ela consegue aumentar o ticket médio dela, mas o que realmente paga melhor a nível de, seja particular ou convênio, são as cirurgias. Por isso que eu falo, o garimpo ali faz uma diferença, entendeu? Mas então, assim, você hoje é um grande cirurgião, né? É um grande otorrino de sucesso. Você acha que a subespecialidade foi o que fez a diferença? A subespecialidade faz uma diferença. Faz a diferença. Assim, se eu não fosse subespecializado, um rinologista, um focado em cirurgias nasais e de como eu fiz, porque hoje em dia eu consigo escolher o meu filé. Sim. Mas assim, eu tive que atacar para todos os lados nas cirurgias de rinologia. Sim. Tive que operar, por exemplo, cirurgia de tumor de hipófise, com neurocirurgiões que não sabiam nem pegar no instrumental cirúrgico. Mas eles queriam operar comigo, porque sabiam que eu traria um valor para a cirurgia deles também, benefício. Então, assim, já operei em hospitais péssimos no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, mas graças à subespecialidade, eu consigo hoje em dia ter o filé mignon, entendeu? É isso. Sim, legal. E o ticket médio? Qual é o ticket médio de um otorrino? Não, de um otorrino no consultório. No consultório. Vamos falar do consultório. Olha, o que eu falo é o seguinte. Eu sou dono de clínica, né? Muitos dos residentes, quando começam a trabalhar na minha clínica, eles acham que o dono da clínica, ele nem precisa trabalhar. Isso é uma grande falácia. Todo negócio médico, o médico precisa trabalhar. Porque ele pode ter uma margem boa, mas ele precisa trabalhar para criar volume. E eu preciso trabalhar para criar volume.
durante muitos anos eu fiz especialização também em administração de clínicas, porque eu precisei administrar também a minha clínica junto com os meus sócios, entender melhor, porque o médico, quando ele se forma, ele não sabe absolutamente nada. Não sabemos nada. Ele não sabe fazer um imposto de renda, ele não sabe nada de tributação. Aperto, né? Ele não sabe absolutamente nada. Então, ele é um refém do convênio. Então, quando você começa a entender uma administração de consultório, de clínica melhor, você consegue, claro, melhorar o seu ticket médio. Eu gosto de orientar isso para os pacientes, por exemplo, para os médicos, como funciona um retorno, como funciona você encher o seu consultório. Um erro de quem se forma é achar que, beleza, o convênio só me paga com 30 dias de retorno. Meu paciente, então só volta com 30 dias. Isso é um maior erro que o médico pode ter. Porque o médico, é muito mais prazeroso você, quando vai num médico, que você sabe que o médico é bom, você chegar no consultório, tem uns 3 ali esperando o médico ali, do que ter ninguém, consultório vazio. Quando você chega lá, ter um consultório 3 esperando, O cara é bom. O cara é bom. O cara tá aqui, ele é bom. Por quê? O retorno. O retorno ele é essencial. Você pode não ganhar nada no retorno, mas o retorno, além de ele prender o teu paciente, o cuidado que você tem com ele, o próximo paciente está vendo que você é bom. Então, são alguns macetes que você tem para preencher. Não, até a família do doente, os amigos do doente. A indicação é tudo na medicina, né? Tudo. Eu sou um médico que eu não tenho muito... Não é que eu tenho muito, eu tenho bastante entre médicos, mas a minha grande indicação é entre pacientes. Porque é o cuidado que eu tenho com o paciente. É isso, assim, sabe? Você cuidar dele... Olha, essa consulta aqui, revisão de cirurgia, não paga. E meus pacientes fazem retorno uma vez por semana durante umas 5 semanas, entendeu? Então, o ticket médio, é difícil você falar. Isso depende muito como você trabalha, né? Como você trabalha, como o médico trabalha e como você pede exame. Tem médico que chega lá, eu vou atender aqui, faço a consulta. Ele vem com um cacuete do hospital público, que ele não pede exame. Que nem existe o exame no hospital público. Que não existe o exame no hospital público, então ele não pede o exame. Sim. Então, acontece, ele não pedindo o exame, ele vai ter sua consulta. Então, ele não consegue gerar valor no ticket médio dele. É assim mesmo. Mas, assim, pelo convênio, até vou falar como você não sendo um dono de clínica, tá? Como staffs trabalham numa clínica. Você vai gerar em torno ali de uma consulta que você consegue botar os exames juntos, uma volta de 100, 150 reais uma consulta, que você não está pagando nada pelo estabelecimento que você está trabalhando. Pela pinça. Pela pinça, nada, por nada. Limpo. Pelos funcionários, limpo. Vai ser, nem é papel, né? 100 a 150 para o seu bolso. Então, isso por paciente. Isso a gente ainda enche sua agenda. Então, tudo depende do médico. Depende se ele é cirurgião, se ele não é. Tem médico que atende 2 vezes por semana no consultório. Se ele for um cirurgião, ele bota 20 mil reais no bolso. Com 2 dias, né? Com 2 dias, entendeu? Isso ele trabalha num lugar. E cirurgia? Então, a cirurgia depende muito. Isso, 20 mil não é só de consultório, tá? É contando o procedimento, contando a cirurgia em si. Entendeu? Por exemplo, na minha clínica, o cirurgião ele ganha 100% da cirurgia. O que ele opera é dele, o cirurgião. A gente, claro, que tem um desconto em cima do auxílio, porque a gente auxilia, entendeu? Sim. Mas o cirurgião ele ganha limpo, então só depende dele operar. E aí o que acontece? Varia muito de quanto que ele opera, de quanto que ele faz de consulta, se ele leva o paciente para lá ou não. O particular é exclusivo dele, a gente não fica com nada. Então, a gente oferece um consultório. Muito bom isso. A gente oferece um consultório para ele, entendeu? A gente oferece um consultório para ele. E o que falta, às vezes, no médico, ele entender o custo, cara. Um custo para um consultório hoje em dia é altíssimo. É muito alto. Não, é altíssimo. Secretária. O valor de um consultório para você montar um consultório com secretária, com aluguel do espaço, um aluguel de uma sala de 30 metros quadrados, em média, Zona Sul, secretária, você ter sistema de computador, prontuário, limpeza, varia numa faixa de 18.500 a 20 mil reais. Isso a nível Zona Sul. Então você vê o quanto que você tem que gerar. As pessoas não têm muita noção disso. Porque tem condomínio, tem muita coisa por fora da... Tem contador, tem diversas coisas que você tem que ter. Condomínio é um custo muito alto. Você tem um funcionário, um custo muito alto, entendeu? Então, assim, vai variar da fome do cirurgião, de quanto ele consegue ganhar e de quanto que, claro, os procedimentos mais caros ele consegue fazer. Sim. Seja uma cirurgia... Uma cirurgia depende. Uma cirurgia de otorrino, eu falo, é uma especialidade ótima a nível cirúrgico. Por quê? Quando você vai operar o nariz, você não vai operar o nariz. Você vai operar uma septoplastia, uma turbinectomia, turbinoplastia, uma sinusectomia maxilar,
um seio etimoidal, um seio frontal, um seio esfenoidal, ou seja, uma cauterização. Vários códigos na mesma cirúrgicos. É porque tem muita gente que é aluno que não sabe ainda dos códigos. Isso que seja ainda bilateral, porque são dois lados. 2 lados, cada narina. Então você consegue, às vezes 2. E às vezes em uma cirurgia colocar 20 procedimentos. E são 20 procedimentos que o paciente tem que fazer. Entendeu? Então isso gera um ticket médio muito grande para uma cirurgia. Não é o maior ticket médio a nível de procedimento, mas você consegue juntar vários procedimentos numa cirurgia, entendeu? A gente então falou do que é um otorrino, o que o otorrino faz, na verdade. A gente perguntou para ele se tem indicação de fazer subespecialidade, ele já respondeu pra gente. Agora, a minha dúvida é qual é o seu propósito, assim, na otorrino? Você diz que a otorrino é um propósito de vida seu? Olha, da minha parte, sim. Eu acho que eu consigo entregar muita qualidade de vida para os pacientes. É impressionante como é uma especialidade que envolve tanto a nível de saúde para o paciente, por exemplo, saúde auditiva. Você dá audição para o paciente de novo. Incrível isso. É incrível você fazer as cirurgias, por exemplo, estapedotomia, que um paciente que não escuta, ele volta a ouvir na cirurgia. Respirar. Ele sai ouvindo. Respirar melhor, né? Pacientes que não respiram mesmo, né? Passam a respirar melhor, dormir melhor. Eles passam a parar de ter hipertensão, melhoram tudo na qualidade de vida dele, praticam um esporte melhor. A nível de criança, você consegue tirar obstruções respiratórias de crianças, infecções de repetição. Você devolve qualidade de vida para a família. Legal. Tanto para os pais, e quando você vê num relacionamento, pessoas que roncam, você devolve uma vida para o casal. Volta para o mesmo quarto, né? Volta para o mesmo quarto. Então, é uma especialidade que você consegue entregar qualidade de vida. Eu acho que isso é magnífico, assim, e entrega muito, sabe? É impressionante você ver os pacientes. Por exemplo, a gente operou uma delegada. Eu estava lá, hoje eu tirei o curativo dela. Cara, ela chorou. Ela falou, Eduardo, meu sonho era respirar bem. É impressionante como é que eu estou respirando. Que bom. Eu acho assim, você tirar tumores benignos. Então, acho que é uma especialidade completa, entendeu? Eu defendo muito o otorrino, assim, sabe? Eu falo que é uma especialidade você devolver sentidos, olfato para o paciente, paladar, a voz, cara, é o que faz você se comunicar. E comunicar com as pessoas. Sim. Você faz o paciente voltar a ouvir. Então, acho que é muito completo. Assim, inclusive, voltar a enxergar. Por exemplo, quando você faz uma cirurgia de tumor de hipófise, o tumor de hipófise, ele comprime o nervo óptico. Cara, eu já tive pacientes que voltaram a enxergar e o paciente, ele me ama. Assim, tem paciente que fala, pô, você era meu príncipe preto, porque eu sou via vulto. Agora você é meu príncipe branco, porque agora eu consigo te enxergar. Isso é bom demais. Então, pô, isso é sensacional. Que sabe? Legal. Eu acho que temos um médico, outro médico apaixonado aqui. Eu acho que vai fazer medicina. E eu acho que esse é o intuito da médica. Você tem que gostar, que vai ter dia que você vai estar de saco cheio. Vai ter dia que você... O que eu falo, assim, eu atendo às vezes... Eu já atendi 70 pacientes por dia, assim, pelo convênio. É uma loucura. Eu não posso falar assim, se as pessoas acham que o atendimento é ruim. Eu garanto que o atendimento é muito bom, mas eu já atendi na rede pública mais de 30 mil pessoas. Na rede privada eu atendo desde 2005. Se for contar, se bobear, eu já atendi mais de 100 mil pessoas diferentes. Então, tem dia que você não quer conversar. Você quer chegar em casa, você não quer conversar com a sua namorada, você não quer conversar com o seu marido, você não quer conversar com a sua esposa, porque você já conversou muito durante o dia inteiro. Os amigos falam, pô, vamos almoçar junto. Eu falo, cara, eu vou almoçar, mas eu quero almoçar sozinho. Porque você ouve o dia inteiro para pessoas falando problema no seu ouvido, mas tem dia que você tá afim, porque você vê uma coisa linda no consultório e tem que saber ouvir, sabe? Eu acho que para fazer consultório você tem que saber ouvir, você tem que entregar. Eu acho que você tem que gostar. Se você não gostar, você não vai ter saco para ouvir tanta reclamação, sabe? E o dia a dia, sabe? O dia a dia do paciente no Rio de Janeiro sofrido, o convênio sofrido. Então, tem que gostar realmente mesmo. Legal. Muito bom. Falamos bastante aí da otorrino. Vamos falar agora da parte mitos e verdades da própria otorrino, que você é bom nisso. O Eduardo, ele tem uma presença boa nas redes sociais, né? E ele sabe muito dessa parte clínica, exatamente. Então, vamos lá. Conta pra gente. Eu acho que é a mais comum, assim, até eu, que sou clínica, assim, né? Às vezes, sou bem clinicona, às vezes na faculdade. Lavagem nasal.
De alta pressão. De alta pressão. Alto volume. Alto volume, olha aí. Não, Anestesista, eu sou nasal, anestesista. As pessoas eu não sou. confundem alta pressão com alto volume. Ah, tá, entendi. E, inclusive é isso que gera muito problema. O conflito né? aí entre. Vamos falar assim melhor que as pessoas vão entender. A lavagem da garrafinha. E aí? Tá Polêmico ou falando. não? Você é a favor ou contra? Então, eu sou um dos grandes, talvez assim, médicos otorrinos que levantaram sempre a bandeira contra a lavagem de alto volume. Ah, é? Por quê? Vamos lá. É fisiológico e eu gosto que os pacientes entendam. É muito difícil você ir contra os laboratórios, é muito difícil você ir contra a manada. Quando eu digo a manada, é porque muitos dos médicos eles começam a indicar e nem entendem por que indicam e não entendem como funciona. O nosso nariz, quando a gente puxa o ar ele só tem um caminho. Ele entra pela sua narina e vai direto para o pulmão. Ele não vai na inspiração para os seus seios da face. Ele vai direto para o seu pulmão. O único caminho é o pulmão. Quando você expira, que o ar vai entrar nos seus seios da face, vai ventilar o seio da face e vai sair pela sua narina. Então a lavagem de alto volume é o seguinte, é você pegar a garrafinha, você vai colocar a sua narina para frente, seu nariz para frente, e você vai apertar gentilmente. O soro vai entrar para uma narina, ele vai passar lá pela sua rinofaringe, e ele começa a sair pela sua outra narina. Lembra, eu falei que quando ele entra, ele só tem um caminho. E quando ele sai, ele vai nos seios da face. Pensa que você está com uma infecção no seu seio maxilar direito. O soro vai entrar pela sua narina direita, tem já um catarro infectado na sua narina direita, ele vai passar lá por trás primeiro, em frente à sua tuba auditiva, que é a comunicação com o ouvido, depois ele vai passar pela sua outra tuba auditiva e depois ele vai sair pela narina esquerda. Quando ele sai pela narina esquerda, esse muco infectado, ele vai entrar para o seio da face. E o teu seio da face do lado esquerdo podia estar limpinho. Então agora vai ser bilateral. Podia estar estéril. Então você vai fazer uma infecção multicameral. Você vai espalhar a sua infecção. A lavagem no dia a dia, ela é boa para o quê? Pacientes que têm muco alérgico, geralmente pacientes alérgicos, crianças que têm um muco ali, o muco esverdeado amarelado, ele nem sempre é infecção, o muco alérgico ele pode ter essa cor, então ele ajuda muito nisso. Eu gosto de falar assim, é importante o otorrino ele examinar e daí ele indicar a lavagem. Perfeito. Mas a lavagem ficar indiscriminada, é por isso que eu sou contra. Doutor Eduardo, você não indica a lavagem? Tem pacientes meus que eu indico. Mas aí é uma coisa específica. Com a minha visualização, eu explicando ali para ele o risco de ter ir pro ouvido. Não à toa, a lavagem, quando começou depois da pandemia, indiscriminadamente, diversas crianças começaram a surgir no consultório com otite média, que é secreção no ouvido médio, isso pós-timpânico, né? Por quê? O catarro sobe e vai pro ouvido. Por quê? O pai fica desesperado, porque viu isso na internet, viu o pediatra famoso do Fantástico lá, explicando que a lavagem é boa, e ele vai pegar a garrafinha de soro, vai jogar, e tá jogando o soro todo pro ouvido do seu filho. E aí, diversos crianças chegam no meu consultório, ou os pais chegam no consultório, meu filho não escuta. Doutor, será que meu filho é autista? Ele tá estranho o comportamento. Aí quando você vai ver, a criança tá cheio de catarro no ouvido. Não tá escutando nada. Não tá escutando nada, tá escutando embaixo da piscina. Para os mais antigos eu brinco. Lembro a professora do Charlie Brown, do Snoopy, ela falava é assim que a criança escuta. Então ele não consegue vocalizar. Ele não entende. Não entende. Entendeu? Então, para mim isso é um mito pela metade. Muito bom, muito bom. E tirar a amígdala? Olha, como é que é isso? As amígdalas, ela já na década de 1940 teve um trabalho americano que mostrou que uma das principais causas para falta no trabalho era amidalite em homens e em mulheres também, além de cólicas menstruais. Cólicas menstruais não tinha muito o que fazer, então a nível de capitalismo foi essencial retirar a amígdala de todo mundo. Era uma coisa que teve a parte financeira por trás, principalmente na época de guerra, ali quando começou a Segunda Guerra, era importante já os soldados irem sem amígdala para eles terem um aproveitamento melhor, não ficarem doentes. Tem um contexto histórico por trás. E depois ficou adotado que, sem dúvida, valeria a pena. Claro que, graças a Deus, isso mudou, porque antigamente a gente brincava que assim, bastava bucejar na frente do otorrino que perdia a amígdala. Mas, assim, hoje em dia tem as indicações. Uma época ficou sem ter quase nenhuma retirada de amígdalas. Hoje em dia tem
4 a 5 infecções por ano, 5 a 6 em 2 anos, ou sofrimento respiratório, como roncos, apneia, em crianças e em adultos. Tá? Então, tem as indicações atuais. Formais, né? Exatamente. Legal. Então, são 4 a 5 amidalites? 4 a 5 amidalites com necessidade de antibiótico por ano, 5 a 6 em 2 anos, ou sofrimentos respiratórios, ronco, apneia, tudo isso. Perfeito. Legal. E cotonete? Cotonete. Conta pra gente sobre o cotonete. O cotonete, eu gosto sempre de explicar o seguinte. O cotonete, o palinete, né? O cotonete da Johnson & Johnson, o palinete é o nome correto. O palinete ele é feito para limpar aqui e aqui. Em volta e atrás da orelha. Umbigo também o pessoal usa para limpar o umbigo. Dentro do ouvido, o ouvido eu gosto de falar que ele é um copo sem fundo. Então você não... Perdão, é um copo com fundo. Você tem um tímpano lá posterior. Então você não consegue... Primeiro, visualizar, então você não consegue passar por cima da cera e puxar. Então, o cotonete sai sujo, mas ele vai socando para trás. Uma parte dele. Ele vai socando sempre para trás. É que nem você botar um papel, por exemplo, um lenço umedecido na mão e tentar, sem fazer o gancho com a sua mão, tentar tirar isso. Sim. Você vai socando mais profundo. Então, você acaba fazendo uma rolha de cera e aí você acaba atrapalhando na sua audição, sem contar riscos de trauma. Às vezes, por exemplo, pais de criança estão com cotonete no ouvido, a criança vem e bate e aí perfura o tímpano. Tem os riscos. Então, a gente não deve usar o cotonete. O ideal é só secar com a toalha quando sai do banho. E, assim, às vezes as pessoas falam, é higiene. A cera, ela é higiene. A cera é bom você ter a cera, entendeu? Legal. Deixa eu ver se a gente está deixando faltar mais alguma coisa. Tem da qualidade de vida. Então, pode falar. É necessário, assim, na verdade, a gente fica pensando como médico, você falou, no começo tem que trabalhar bastante, todo sábado trabalhava, vai chegar em algum momento que o médico vai ter qualidade de vida? Então, na otorrino? Na otorrino você consegue fazer plantões de otorrino, o plantão, ele te prende ali, né, no final de semana, eu sou um médico, graças a Deus eu consigo ter minha qualidade de vida, eu busquei isso também. Por exemplo, você precisa ter uma equipe por trás. Para você ter qualidade de vida, o que é qualidade de vida, né? É você ter o seu tempo de aproveitamento. Por exemplo, quero viajar no final de semana, quero ir para um casamento, quero ir para uma festa, sem preocupações. Então, o que acontece? Você precisa eu que sou cirurgião, preciso ter uma equipe por trás. Eu preciso ter assistentes que consigam me dar um suporte, porque geralmente cirurgias otorrinolaringológicas, ninguém em uma emergência quer meter a mão. Ninguém quer ver o paciente do outro. Por exemplo, uma cirurgia que seja urológica, você consegue ter um suporte de um cirurgião geral ali e por aí vai, né? Mas na otorrino é uma especialidade que eu falo meio egoísta, que o campo é pequeno, então geralmente só o cirurgião sabe o que foi feito, né? Então você precisa se preparar para ter a qualidade de vida. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não opero crianças de amígdala, porque são cirurgias que até o 14º dia pode sangrar. São cirurgias que você precisa estar próximo do paciente, porque imagina uma criança sangrando, é uma emergência, ninguém quer meter a mão. Então, corre risco de você estar na via aérea do paciente, corre risco de broncoaspirar. Então, geralmente é um cirurgião que ele não pode estar longe do paciente dele. Eu que faço cirurgias nasais, eu consigo ter um curativo muito bem feito, que eu consigo diminuir o risco de sangramento. Eu tenho uma equipe por trás. Eu também não opero quando eu vou viajar para lugares distantes. Eu tenho que estar alcançável. Então, você, com uma organização, você consegue ter uma bela qualidade de vida. O seu consultório, você consegue organizar bem o seu consultório. Então, eu acho que assim, claro que no início você tem que correr muito atrás. Mas depois de um tempo, você consegue né? a flexibilização muito boa. Até porque é uma especialidade ambulatorial e com cirurgias eletivas, Sim, né? Exatamente. Então, você não é um sobreaviso. Exatamente. Você pode trabalhar em locais de sobreaviso. Mas você tendo seu consultório, você vai conseguir ter um horário comercial ali que você... A minha grande, assim, dica e orientação que eu posso dar para o otorrino, quem queira fazer otorrino, foque a médio prazo. Não foque a curto prazo, sabe? O curto prazo, o jovem, ele quer sempre o agora, o ganhar logo, ficar rico logo. Ficar rico é o que eu falo. Você vai ganhar... Eu ganho muito bem, mas claro que eu fiz por merecer isso e corri muito atrás disso. Mas você precisa de uma caminhada um pouquinho longa. Às vezes, por exemplo, minhas redes sociais, eu mostro ali meus esportes que eu faço, minha qualidade de vida, mas eu penei para chegar até lá.
Posso ter uma vida de jovem, mas só que... Não tem um caminho fácil. Não tem um caminho fácil, sabe? Eu acho que nada na medicina bem eu trabalhei, nada na medicina. Acho que nenhuma profissão, sabe? Eu acho que hoje em dia o recém-formado, ele acha que tudo vem fácil. Não vem fácil, sabe? Mas depois de um tempo, eu garanto que você consegue uma baita qualidade de vida. Você vai conseguir dar uma qualidade de vida boa para seus filhos, para sua família. E isso faz toda a diferença. E para fechar rapidinho, assim, porque a gente já estourou o tempo, se pudesse deixar um conselho para os alunos que estão agora tentando escolher a especialidade, qual seria? Você tem que saber se você gosta de cirurgia. Né? Saber se de sangue ou não. Eu acho que se você gosta, primeiro, saber se você gosta de uma especialidade que você vai ter que tratar o paciente, seja a criança ao idoso. Então você tem que gostar de ser humano. Você tem que gostar de ajudar, de bater papo, ter que ter paciência. E se você gostar de procedimentos, sejam cirúrgicos, seja qualquer área do ouvido, nariz ou garganta, você está bem amparado, sabe? Você está bem amparado, seja a nível de clientela e a nível financeiro. Legal. E com você mesmo, né? Propósito. Claro, eu acho que propósito, você tem que ter propósito na vida. Se você tem propósito de ajudar, você vai estar bem amparado. É uma especialidade que cada vez mais crescem as patologias otorrinolaringológicas. Sim. Mundo poluído, processos alérgicos, todo mundo busca. Terapias, né? Tudo, sono. É uma especialidade que, eu falo, é um leque com diversas oportunidades e que só cresce as patologias. E a tecnologia dentro da especialidade. Perfeito. Eu quero muito te agradecer. Foi ótimo. Obrigada, Eduardo, foi muito bom. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico. Acho que o que falta na faculdade de medicina e o que falta no pós é orientação. É isso. Eu acho que assim, a orientação, seja vocacional e seja de cada especialidade, vai fazer você, médico, você recém-formado, conseguir ser assim, feliz e ter uma boa remuneração na sua profissão. Legal. Muito obrigada, Eduardo. Tá, foi ótimo, maravilhoso. Espero que todos vocês gostem. Foi maravilhoso. Mais ótimo. Um episódio aí do Rota Médica. Isso aí. E não teve nem erro de gravação, né? Não, só nem... agora.